Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o planejamento da direita no pós-eleições, né? A gente já fez um vídeo falando sobre como é que a esquerda viu a eleição. A eleição não acabou ainda, né? Aliás, a eleição, o segundo turno, acontece amanhã, dia 27, e eu vou acompanhar aqui a partir das 5 da tarde aqui no Ancapsu. Então não deixem de passar por aqui para a gente acompanhar o resultado final do segundo turno, a partir das 5 da tarde. Mas praticamente já acabou a eleição. A gente já tem um resultado bacana, né? E agora o grande planejamento de todo mundo é o que vem a partir daqui. Quais são as ações da direita a partir de agora para corrigir os erros de posicionamento que tiveram nessa eleição e como é que nós vamos chegar no ponto que a gente quer em 2026, né? Vamos dar uma olhada nisso daqui, porque, mais uma vez, muito disso daqui está sendo creditado ao STF. E eu acho que é o STF mesmo. Mas o fato é o seguinte, o STF vai estar lá até 2026. Não tem nada. Dificilmente a gente vai conseguir um impeachment de alguém do STF antes de 2027. Mas, e aí, como é que a gente vai agir nesse meio tempo? Quais que são os riscos? Quais que são as propostas, né? Essa notícia foi sugerida por O Esporádico, Anarco-Socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que foi a grande visão do pessoal da direita nessas eleições? Foi de vitória, e eu concordo plenamente, foi vitória sim. A direita sambou em todas as cidades grandes aqui no Brasil, ainda foi para o segundo turno com um monte de chance. A gente não sabe ainda o resultado do segundo turno, mas eu suspeito que vai ser muito bom para a direita também. Pouquíssimos candidatos da esquerda têm alguma chance de ganhar, alguma reviravolta que pode dar alguém contrário a Bolsonaro, então, em princípio, mas mesmo que dê, mesmo que a esquerda ganhe o segundo turno agora, o primeiro turno já deu uma vantagem tão grande para a direita que não tem como reverter isso, né? No final das contas, a direita se sagrou a grande vencedora disso daqui. É lógico, se você vê os sites de esquerda, estão falando que não, que quem ganhou foi o Centrão, que ganhou por causa das emendas PIX, do orçamento secreto, né? A gente já falou no vídeo sobre os próximos passos da esquerda, né? Agora, aqui teve alguns problemas na direita também, por mais que a gente esteja bem, por mais que tenhamos ganhado essa eleição, teve o problema que muita gente viu aí de divisão, né? O Marçal causou uma confusão muito grande. O Marçal, a essa altura, todo mundo já viu que é um infiltrado, que estava aí para sabotar a direita mesmo, mas isso não muda um fato central, né? Que se eles conseguiram fazer isso em 2024, eles vão conseguir fazer em 2026 também. Talvez com o próprio Marçal, talvez com algum outro candidato também que eles possam infiltrar aí para tentar fazer alguma coisa. Então a direita tem que estar preparada para isso. O PL está atribuindo essa crise que teve, essa divisão na direita, né, essa perda de controle aí no apoio ao Nunes ou ao Marçal em São Paulo e coisa e tal, ao fato de que o STF vetou conversas entre Valdemar e Bolsonaro. Para quem não lembra, o STF, numa decisão totalmente sem sentido, totalmente política, sem lógica nenhuma, vetou que Bolsonaro e Valdemar conversassem entre si. Isso durante a campanha. É lógico que foi uma decisão com o objetivo de prejudicar o PL. Ninguém tem nenhum questionamento disso, né? Mas, no final das contas, o que eles estão querendo dizer aqui é isso, né? Que como não teve essa conversa, acabou que soltaram alguns fios soltos aí, não teve uma abordagem centrada nessa história e, no final das contas, acabou tendo esse problema da divisão, né? Eu acho que foi mais do que isso, tá? Não foi só esse o problema, foi também o problema justamente de que a direita não gostou do Nunes. E aí isso expõe um problema central nessa história toda, né? O Valdemar está dizendo aqui, ó, que ele aposta na anistia do Bolsonaro, então ele acha que o Bolsonaro vai poder se candidatar em 2026, mas diz que o PL ainda não tem votos para derrotar o PT. Ou seja, ele acha que Bolsonaro será o candidato em 2026, mas que Bolsonaro vai perder em 2026 para o candidato do PT. Eu não sei, eu acho que o Valdemar está errado nessa visão dele aqui, mas pode ser, ele certamente entende mais de política do que eu. E o ponto central que ele coloca aqui é justamente o seguinte, olha só. Ele reforçou a expectativa de uma anistia para o Jair Bolsonaro concorrer à presidência em 2026, mas reconheceu que o partido não tem votos ainda para derrotar o PT. Para sanar um desses problemas, que é o da falta de votos, o Valdemar defende atrair eleitores do Centrão, mas diz enfrentar problemas dentro do partido para avançar nesse plano, né? E qual que é o problema nesse caso? É o próprio Bolsonaro, né? Ou seja, é por isso que era tão importante os dois conversarem. E olha só, e nessa aqui eu tô com o Valdemar, tá? Eu acho mesmo que um dos problemas que o Bolsonaro teve em 2022 foi de não ter feito sinalizações mais ao centro. Eu falei isso para vocês.
Bolsonaro tivesse colocado o Temer como vice, teria uma sinalização enorme para o centro, para o pessoal da isentosfera. Não adianta brigar com esse pessoal. Esse pessoal é burro, né? Tá votou no Lula no final das contas. Mas não adianta brigar desse jeito, tem que ter o voto desse pessoal. Uma maneira de fazer isso seria justamente Bolsonaro sinalizar mais ao centro, né? E a questão do Nunes passa exatamente por isso daqui. Por um lado, o Nunes foi uma decisão de justamente apelar ao centro, né? O Bolsonaro fez um apoio, uma ligação para o pessoal do centro. Por outro lado, isso abriu margem para uma figura como o Marçal tentar captar a extrema-direita. O que deixou claro essa briga lá em São Paulo é que, no final das contas, o apelo ao centro ainda ficou maior do que o pessoal que pegou a extrema-direita. Então, é o que eu falo para vocês. Cada vez mais o pessoal está antissistema aqui no Brasil. Mas usar a carta antissistema é muito arriscado. Antissistema você só consegue ser uma vez, meu amigo. No momento que você foi eleito, você não é mais antissistema, agora você faz parte do sistema. Então é uma carta suicida, é uma carta que não tem apoio. E no final das contas, mesmo com essa força toda que o Marçal fez lá em São Paulo de explorar esse negócio do antissistema, porque vamos combinar, né? Marçal não é de direita, ele pode se dizer antissistema. Antissistema ele pode se colocar. Não, eu sou de fora do sistema, eu vou quebrar a roda e não sei o que lá. Mas a verdade é que ele não conseguiu mais votos do que o Nunes. Então repara como é que isso daqui, a eleição em São Paulo dá um recado que o Valdemar tá certo e o pessoal ligado ao Bolsonaro, que quer um candidato próprio, que quer uma pessoa mais extremista e coisa e tal, está errado. No final das contas é isso mesmo, o Bolsonaro tem que sinalizar o centro. Eu não estou dizendo que Bolsonaro tem que ceder totalmente ao centro. Eu estou dizendo que Bolsonaro tem que conversar com o centro, tem que negociar com o centro. Tem que chegar no meio termo para conseguir apoio suficiente e conseguir votos para ganhar em 2026. Isso é fundamental na história. E eu já falava isso em 2022 também. Acho que o Bolsonaro deveria ter feito acenos para o centro nessa época. Ah, Peter, mas você está querendo abraçar o centrão, sentar no colo do Valdemar. Pois é, o Marçal não sentou no colo do Valdemar. E onde é que está o Marçal agora? Fazendo entrevistinha com Boulos. Não tem jeito, meu amigo. Para ganhar, você tem que atrair o centro. A extrema-direita é forte? É muito forte mesmo. O pessoal que é antissistema e coisa e tal é forte? É muito forte. Tá reforçando cada vez mais. Eu não tenho dúvida disso. Mas só isso daí você não consegue ganhar a eleição. Você tem que atrair o centro. É difícil? É difícil. É justamente por isso que o Valdemar está dizendo, que essa falta de conversa entre ele e o Bolsonaro foi o que causou esse problema todo na direita, né? É lógico que vai ter um monte de gente querendo... As mesmas pessoas que criticavam o Bolsonaro por ele ser extremista em 2022, agora criticam o Bolsonaro por ele estar sentado no colo do centrão. Essas pessoas não importam. É só meia dúzia de mal amado por aí que está falando esse tipo de coisa. Esquece esse pessoal, deixa pra lá, faz o que eu faço. Eu bloqueio a galera, nem entra em discussão com esse povo, bloqueio, paro de assistir, não quero nem saber. Não percam tempo discutindo com esse pessoal, porque esse pessoal já perdeu em 2026, né? O outro grande eixo, então, ou seja, um eixo que o Bolsonaro tem que fazer agora, uma área de atuação da direita, é resolver essa questão internamente, conversar e chegar na decisão final, aí como é que vai ser esse enfrentamento em 2026, que vai ter que ser mais próximo do centro, pode ter certeza. E daí que eu digo também que o Tarcísio é uma opção excelente. O outro grande eixo é justamente com a questão da anistia, né? Anistia a Bolsonaro será condição de apoio do PL nas eleições do Congresso, para a Câmara e para o Senado. O PL tem bastante força na Câmara. No Senado eu não sei se tem tanta força assim não. Mas de qualquer forma, eu acho que é melhor fazer o que o Bolsonaro está querendo. O Bolsonaro não quer ser incluído na anistia. O Bolsonaro quer... Por quê? Qual que é a visão do Bolsonaro? Se a anistia for só para o pessoal do dia 8 de janeiro, ela vai ter mais chance de passar do que se for uma anistia que inclua ele. Então ele quer ficar de fora. Eu acho que é uma coisa razoável, uma coisa bastante razoável, até porque, como eu falei para vocês, dependendo de como as coisas andem na economia daqui até 2026, Bolsonaro vai estar elegível de qualquer forma. Tem outros caminhos dele recorrer ao STF, ao TSE, para estar elegível em 2026. Então é realmente melhor ele não estar para quê? Para favorecer passar a anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Então, é isso daqui, ó. Anistia, eu diria que anistia não a Bolsonaro, mas anistia ao pessoal do 8 de janeiro vai ser pauta. Aqui, ó, a proposta da anistia não trata do assunto Bolsonaro. Nós temos que fazer isso no andamento, no andar da carruagem. Temos que fazer isso na pauta do presidente da Câmara e do presidente do Senado.
Então isso eu acho uma coisa muito importante de ser colocada. Acho que o PL tem força para fazer isso passar, porque todo mundo está vendo a agressividade do STF nesse aspecto, o absurdo que é isso daí, e todo mundo sabe também que o STF, no final das contas, está fazendo essa agressão toda justamente para posar de bonzinho mais adiante e anistiar todo mundo. Mas eles querem fazer essa anistia por outro lado, eles não querem fazer essa anistia pelo Congresso porque isso dá força para o Congresso. Justamente por isso o Congresso tem que colocar a anistia na pauta, tem que entrar nisso daí para mostrar que o STF está errado, que o STF está fazendo um julgamento show, um julgamento que não faz lógica nenhuma, né? Lembra, eles estão tentando fazer a ligação do Bolsonaro ou de algum deputado do PL com as manifestações e não estão conseguindo, a ponto de terem batido no Gustavo Gaia para tentar achar alguma coisa ali, não tem nada para ligar esses deputados ao 8 de janeiro. Então não tem nem porquê esse processo estar no STF, né? A justificativa para ele estar no STF é porque teria envolvimento de pessoas com foro privilegiado. Só que não tem esse envolvimento, não encontraram esse envolvimento com ninguém. Estão fazendo coisas desesperadas aí, Fishing Expedition para pegar o celular do Gaia para ver se acha alguma coisa. Enfim, esse eu acho que tem que ser o caminho, realmente, buscar anistia para o pessoal do 8 de janeiro e forçar na questão da eleição de senadores em 2026. Esse é o ponto central. A gente tendo o Senado em 2026, a coisa muda completamente de figura. Ter o presidente é uma coisa interessante também. Pode ser qualquer um, pode ser o Bolsonaro, pode ser a Michele, pode ser o Tarcísio, mas o mais importante é ter o Senado. Isso é que vai fazer uma diferença fundamental a partir de 2027. Acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para ganhar a eleição de 2026. Vamos ver se a gente consegue superar essas dificuldades aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.